Bom, eu sou da moda antiga, né? Moda que essa mesma urna eletrônica é chata, né? Nós não compusemos a mesa aqui, porque a mesa da Assembleia sou eu que vou coordenar, o Aguinaldo, o Vinícius também aqui ia colaborar na mesa e tinha o Marcelo da Augusto também. Mas como não teve antígeno do quórum ainda, nós não vamos à mesa, né? É uma formalidade da Assembleia. Mas, de qualquer forma, nós vamos iniciar o debate sobre futuros. O professor Fábio veio lá do Cefet para falar sobre essa questão, debater conosco. É uma pessoa estudiosa sobre esses assuntos, principalmente essa questão do futuro, já tem estudado bastante sobre isso, vai fazer uma visão mais ampla sobre. Nós não tivemos condições de fazer. Aquele dia que nós tivemos o debate lá na concha acústica, no ICEB, a presença nossa foi pequena, a dos discentes também e a dos docentes. Depois disso não houve nenhum debate. Houve já a decisão do Conselho. Algumas pessoas até questionaram porque acabou a consulta pública, por que debater isso agora? Mas havia uma decisão informal das entidades de não participar da consulta pública, porque a gente ia participar da consulta pública para nos posicionar contra. Mas o MEC que ia manipular os dados da consulta pública e fatalmente as opiniões contrárias sumiriam lá, né? Então, a luta agora vai ser no Congresso, porque segundo o Fábio até depois nos atualiza aí, segundo informações que a gente tem aí, com toda a rejeição que houve, até agora, me parece que são 7 ou 8 universidades que aceitam esse futuro. Eu não sei nem dizer quais, eu soube que a de Alagoas é favorável, o reitor de São Carlos é a favor, mas o conselho era contra, tem algumas universidades aí que são a favor, mas pouquíssimas. E a rejeição tem sido grande, então o governo parece que vai fazer esse início desse projeto por medida provisória. Eu não tenho certeza do Fábio vai colocar isso aqui para a gente. Mas eu vou passar para ele se apresenta, ele é militante sindical lá, da professora do IEF, participa do IFMG, né? Daqui do Preto, né? É isso? Mas é Cefet, né? É Cefet para falar do IFMG? Mesmo modelo. É um modelo parecido, né? Porque tem IF em Belo Horizonte também, não sei, é uma confusão danada, né? Inclusive tem uma briga lá na reitoria do IFMG, lá em Belo Horizonte, o IFMG é aqui, né? Mas a reitoria é em Belo Horizonte. Tem uma briga lá do Sinazep com a Mazuba, porque a parte do pessoal que trabalha na reitoria lá é filiada a Fazubra, não é do Sinazep. Tem uma briga danada com o Sinazep e Fazubra lá, por causa de quem representa o povo do IF lá de Belo Horizonte. Mas, enfim, o professor Fábio vai falar para a gente sobre futuros. Ele vai fazer uma exposição geral, depois a gente abre para perguntas, para o debate, aí quem quiser depois a gente escreve aqui, o Aguinaldo aqui, depois o Vinícius eu, mas o Aguinaldo vamos nos sentar aí para acompanhar o que vai ser colocado no dado, mas depois a gente retoma aqui, aí abriremos as inscrições para quem quiser fazer questionamentos, tá bom? Então vou passar para o professor Fábio, vamos aproveitar bem esse momento aí. Bem, em primeiro lugar, bom dia aos companheiros e os companheiros que estão aqui presentes. Para mim sempre é uma felicidade, uma honra estar voltando aqui a Ouro Preto. Eu residi aqui por 2 anos, a minha companheira é professora aqui na UFOP, ela está de licença nesse momento, do doutorado, a gente retornou para BH, a gente tem residência também, mas é um sonho de consumo, talvez um dia voltar mesmo, definitivamente morar aqui, mesmo trabalhando no Cefet em Belo Horizonte. Como o Sérgio me apresentou, me chamo Fábio Bezerra, sou formado em Filosofia, meu mestrado em Educação Profissional Tecnológica. Há 21 anos eu sou docente e na rede federal há 9 anos, esse ano completa 9 anos, 8 anos. Completo 8 anos de docência na rede federal. Eu fui professor dos institutos federais, Sérgio, daí confusão, né? E quase consegui uma transferência para cá, fui professor do Instituto Federal na Zona da Mata, em Muriaé, por 7 anos, onde eu tenho também um profundo carinho e respeito por aquela instituição, porque aprendi muita coisa, trabalhando com os trabalhadores da agricultura familiar, no curso técnico de agroecologia, de informática e eletrotécnica.
e há pouco mais de um ano eu estou agora no Cefet, como professor no Centro Federal de Educação Tecnológica, Campus 1 e Campus 2 em BH, professor efetivo lá. E esse é um tema que eu venho trabalhando bastante tempo, porque o objeto de estudo é educação profissional, pesquisa, extensão e desenvolvimento regional, né? E o Futurice, ele na realidade é o coroamento de um conjunto de medidas tipicamente liberais ou neoliberais, como assim o queira, que vem sendo tomadas contra o patrimônio público, contra a educação há um bom tempo. Você tinha perguntado, Sérgio, sobre as instituições federais de ensino que aderiram, até o dia de ontem, né, das 69 instituições listadas, ou seja, 69 universidades, 32 ainda estão estudando o projeto, 4 universidades não têm um posicionamento oficial, mas os reitores defendem que se celebre o acordo com o Futurice. 18 universidades responderam contra o Futurice e 15 foram listadas como sem informações, ou seja, a gente não conseguiu. Esses são dados do antes, dados que foram repassados ontem, então, para poder responder essa pergunta inicial, infelizmente 15 a gente não conseguiu ainda ter dados. Bem, antes de iniciar a apresentação dos slides, eu até conversei com o César, que tentaria ser o mais breve possível, então reduzir substantivamente os slides para dar a oportunidade da gente travar aqui um diálogo, que eu acho que mais do que a apresentação do tema, a gente apreende no processo dialógico, né? Então, interessante que os companheiros e as companheiras que estão aqui na UFOP há muito tempo e já vivenciaram muitas lutas, muitos ataques, muito antes até de Fernando Henrique Cardoso, na época do Collor, do Sarney, enfim, servidores públicos de educação nesse país são sinônimo de guerrilheiros por uma causa justa, né, que é a causa do ensino, do saber. Então, a gente já está aí malhado de tanto apanhar, de tanta perseguição. É importante que a gente, nesse processo, também possa escutá-los, né, ouvir as dúvidas, as opiniões, as críticas, as observações, assim, quem sabe, a gente construir um patrimônio ideológico para fortalecer a nossa luta, porque ela só está começando. Mas, em todos os locais que eu tenho ido, as palestras, os debates, as entrevistas, eu sempre inicio dizendo o seguinte, né, o que nós somos, em que patamares essa instituição, seja universidade, seja institutos federais, seja Cefets, foram constituídas e a que a gente se destina. Essa é uma história centenária, no caso da educação profissional tecnológica, tem mais de 100 anos, só um minutinho, gente, desculpa. Isso aqui eu tive só um detalhe, não sei se vocês chegaram a escutar, quem está nos assistindo aí também, né? Eu tive um pequeno infarto, essa vida difícil que a gente está levando, principalmente depois das eleições para cá, né? É um susto a cada dia, numa conjuntura tragicômica. Então eu tive um pequeno infarto em abril e agora, a partir desse período, eu estou tomando alguns remédios, alguns procedimentos para poder conseguir aguentar o trampo até, sabe-se lá quando, né? Mas, enfim, aí eu tenho que agora ser monitorado aqui pelas tecnologias, mas o remedinho eu já tomei antes, que eu já sabia que ia tocar. Desculpem pelo imprevisto. Mas essa história, que é uma história centenária, pelo menos na educação profissional tecnológica, que vai fazer 100 anos, no caso das universidades, ela é marcada por um profundo compromisso do fundo público e do Estado com uma perspectiva de desenvolvimento e equidade social. Nós estamos falando de um Estado e de um país que tem na sua marca histórica um ranço de contradições que não se resolveram e nem nos parcos períodos de governo democrático popular também não se resolveram. A herança nefasta do colonialismo ibérico, que não só no Brasil, mas no conjunto da América Latina, praticamente sepultou qualquer perspectiva ou possibilidade de desenvolvimento mais autônomo, diferente, por exemplo, do que aconteceu na América do Norte, né, por conta do modelo de colonização que nós tivemos. A herança nefasta e desumana do escravismo, do povo africano no Brasil, que gerou também um conjunto de contradições que persistem até hoje, da desigualdade, do preconceito, da miserabilidade social, de um modelo de capitalismo que foi desenvolvido também
subserviente, dependente, final do século XIX para o século XX, e de uma cultura reacionária, conservadora, que persiste até os dias de hoje. Ela vai se metamorfoseando, vai se desenvolvendo, mas o colonialismo, o patrimonialismo e um conjunto de outros ismos do mal, vamos dizer assim, ainda subsistem e se mantém, o que faz com que esse país ainda seja um dos campeões em desigualdade social, onde 1% da população brasileira detém mais de 50% da riqueza nacional. Essas são contradições que não são de hoje, como eu falei, são desses 500 anos de história desse país, de desrespeito aos povos originários, aos povos indígenas, de desrespeito à resistência quilombola e de desrespeito, subjugação e exploração da classe trabalhadora. Então isso tem que ser ressaltado e, fundamentalmente, com todas essas contradições, se nós ainda conseguimos ter, hoje, nas universidades federais, institutos e Cefetes, mais de 50% de estudantes afrodescendentes, o que é uma conquista, porque na minha época de universidade, quando eu entrei na UFMG em 1993, a população afrodescendente não chegava a 30%. Se nós temos hoje uma pequena, mas significativa diminuição da desigualdade ao acesso ao saber, houve uma expansão das universidades com todas as contradições. Eu não estou aqui fazendo defesa dos governos petistas, ao contrário, tem mais a criticar do que não foi feito, do que o que foi feito, mas o pouco que foi feito foi significativo nesse mar de miserabilidade e desigualdade social que nós vivemos no Brasil. Então, essa expansão do acesso ao saber nas universidades era um pouco mais de 35 ou 38 nos governos do PSDB, chegamos hoje a quase 70. A expansão da educação profissional tecnológica, que nos governos do PSDB e dos governos anteriores não chegavam a mais do que 110, hoje são mais de 600 investimento com fundo público. Ele tem uma perspectiva de, como eu disse inicialmente, reduzir as disparidades, dar condições dos de baixo, da classe trabalhadora, terem acesso a um direito que é um direito sagrado pela humanidade, que é o acesso ao conhecimento, às benesses da tecnologia, e assim, quem sabe, a gente conseguir a ferro e fogo mudar a história e o perfil desse cenário político, econômico e social do país. Dito isso, em segundo lugar, esse patrimônio constituído com fundo público, com suor da classe trabalhadora, de pessoas que muitas vezes nunca entraram dentro de uma instituição federal de ensino, nunca sentaram num banco de universidade, de Cefet, do Instituto Federal, detém hoje 95% das pesquisas produzidas no país. Então é importante ressaltar isso também, porque isso não é um patrimônio qualquer. Uma sociedade regida não só no Brasil, mas no mundo, regido hoje pela quarta revolução científico-tecnológica, onde o conhecimento, a tecnologia, a aplicação e ciência, ela é um suporte fundamental para o desenvolvimento econômico. E quando eu digo para o desenvolvimento econômico, eu estou pensando no modo de produção capitalista, no capitalismo concorrencial. Isso não é pouca coisa. Mas a ciência e a tecnologia não é única e exclusivamente apenas para gerar valor agregado, desenvolver métodos novos e mais eficazes de produção, para gerar mais lucratividade, mais riqueza para quem detém esse capital. Não é apenas para isso. Ciência e tecnologia também é para poder resolver os problemas que o próprio capitalismo e a desigualdade social promovem e vão se reproduzindo, e pior do que se reproduzindo, vão se diversificando e se sofisticando. Então, ciência e tecnologia também é para poder gerar benefícios para a classe trabalhadora, como uma tecnologia social, para gerar mais equidade de acesso a direitos. Porque apesar de nós termos muitos direitos escritos na Constituição, meu pai costuma dizer que papel aceita tudo, mas de nada vale isso se não tiver governo, se não tiver políticas públicas que possam dar assistência, e melhor do que dar assistência, o desenvolvimento a essas políticas de ciência e tecnologia, atendendo os interesses sociais, os interesses populares. Então, é um patrimônio histórico de mais de 100 anos, em vários aspectos, pelo menos na educação profissional e tecnológica, guarda um recurso fundamental, 95%, como eu disse a vocês, das pesquisas científicas e mais de 50% da extensão promovida no país, com erário público, enquanto políticas públicas são promovidas por essas instituições, e nesse aspecto
elas têm então um compromisso fundamental e têm um valor estratégico de desenvolvimento e de projeto de nação. Eu estou aqui agora falando como um pseudo-nacionalista, que eu não sou, penso numa sociedade para além das questões do simbolismo, né, mas até por uma perspectiva de projeto de nação, de democracia. Então, quando a gente fala em privatização das universidades, em terceirização do saber, em codificação e comercialização de um patrimônio, né, e de um direito como a educação, isso não é pouca coisa. Não se restringe única e exclusivamente à cobrança de mensalidades. Talvez por isso é que parte do movimento estudantil, parcela da juventude e parcela da sociedade ainda não conseguiu compreender a dinâmica e os perigos que guardam o futuro. Bem, feito esse preâmbulo inicial, histórico, que eu acho que é sempre importante a gente, como servidor e como cidadão, compreender o que somos, né, e para que foi constituído e por que foi constituído esse patrimônio, que eu classifico como instituições federais de ensino, guardadas as devidas proporções. A gente tem que passar também para uma segunda questão, né? Não existe crise de educação. E também não existe crise orçamentária. Mas como não? O tempo todo a mídia, o tempo todo o Sadenberg, o tempo todo a mídia Leitão, o tempo todo a Folha de São Paulo, o tempo todo até o Silvio Santos, agora deu para falar de economia. Nada contra, todo mundo pode falar de economia, deve falar de economia, de orçamento, de administração pública, mas todo mundo fica com esse mantra na crise orçamentária, de uma crise da educação, de uma crise nos serviços públicos. O que existe, meus companheiros e minhas companheiras, e talvez muitos de vocês já estão cansados de ouvir, mas é importante a gente repetir isso, porque uma mentira, quando ela é dita várias vezes, e se a gente não contesta, a gente se acostuma, vira o habitual, ela passa a virar a verdade. O que existe é uma política de rapina dos recursos públicos, né, que constitui o PIB brasileiro, onde quase 40%, isso varia muito de acordo com o desenvolvimento econômico, de acordo também com a arrecadação do Estado. Quando é para mais, a rapina aumenta um pouco mais, quando é para menos, a rapina diminui, mas hoje está na casa dos 40%, 41%, que é destinado, parte dessa parcela desse bolo, do produto interno bruto, é destinado para a rolagem da chamada dívida pública. E se você pega, não quis trazer aquele bolo do PIB, que muitos de vocês já o conhecem, a companheira Maria Lúcia Fatorelli vem travando uma luta hercúlea há anos, debatendo e denunciando que esse talvez seja o nogórdio de toda a administração pública e de toda a vida social, política, econômica e cultural brasileira, porque quando você aumenta a fatia desses recursos para poder manter os sanguessugas do sistema financeiro, é menos recurso para a educação, menos recurso para a saúde, menos recurso para a segurança, menos recurso para a ciência e tecnologia, é menos recurso para um conjunto de serviços prestados pelo Estado e de investimentos públicos que deveriam gerar exatamente essa questão inicial que eu falei, que é um modelo de sociedade, um modelo de nação, né, e um bem-estar geral e restrito para todos, e não para apenas 1% da população. Então você reduz o investimento público em áreas essenciais e, ao mesmo tempo, acaba criando condições para o setor privado ocupar esses espaços. E é assim com a questão da saúde, né? Se a gente for olhar bem no passado, muitos de nós, pelo menos os meus avós, e até poucos anos atrás os meus pais, né, tinham como referência o SUS, ou o Serviço Público de Saúde. Hoje, se você não tem um serviço de saúde privado, você fica à mercê da sorte, literalmente. E assim vai também agora com a Previdência, com a reforma da Previdência, que na realidade o objetivo último é acabar com a parte da assistência médica hospitalar que a Previdência pode proporcionar, né, restringindo tudo a fundos ou ao sistema privado de saúde e a fundos privados. E isso é importante a gente estar ressaltando. Isso é um processo que vem numa escalada e, ao mesmo tempo, isso se dá também nas outras áreas, na educação, na segurança pública, né, em outros conjuntos de ações que o Estado deveria estar mantendo e que vai terceirizando, promovendo políticas
público-privadas, ou mesmo privatizamos, né, sob a peixe de concessões, que na realidade são privatizações, mas o bolo de recursos do PIB destinados aos sanguessugas do sistema financeiro não diminui. Eles continuam crescendo. Essa é uma das contradições colocadas, que não é apenas uma questão de vontade política do gestor, porque todos os governos, da década de 80 para cá, em maior ou menor escala, acabaram de alguma maneira se curvando perante o Deus chamado mercado financeiro. Todos, sem exceção. Com algumas pequenas variações negociadas, algumas pequenas variações no tamanho desse recurso que é destinado a esses sanguessugas. Eu não chamo de banqueiros, mas chamo de sanguessugas, né? É o maior sistema de agiotagem oficializado do mundo. Dito isso, se a gente não conseguir compreender esse contexto e esse cenário macroeconômico, não tem como a gente adentrar nos ataques que nesse momento a educação está vivenciando. Não é só a educação, é todo o patrimônio público, é a previdência, é a saúde, estão tentando privatizar o SUS também, são as universidades, são os institutos federais, e um conjunto de outras áreas que guardam essa função social que eu disse ainda há pouco. Agora, então, entrando mais especificamente, eu vou tentar ser mais breve possível, sobre a análise do Futuros, ele procura fomentar a ideia no trabalhador, e é interessante, importante destacar, que o Futuros não é apenas um conjunto de propostas de cunho administrativo. Ele guarda também uma perspectiva pedagógica, ele guarda uma perspectiva política e ele guarda uma perspectiva ideológica. Do ponto de vista, e elas se entremeiam, elas se interrelacionam dialeticamente. Do ponto de vista da administração, é um projeto que, dentro desse cenário de crise, ele procura, depois de vários cortes sucessivos que a educação pública nesse país vem vivenciando, e que mais recentemente, se não me falha a memória, em abril desse ano, início de maio, o MEC cortou, não contingenciou, cortou 30% dos recursos orçamentários de custeio de todas as universidades e institutos federais. E eu sempre friso isso, não é contingenciamento, é corte, porque contingenciamento é quando você tem a clareza, a certeza de que no futuro próximo o recurso virá e vai ser reposto aquilo que foi seccionado. Nem o Bolsonaro, nem o Weintraub, que é o atual ministro da Educação, nem ninguém do Congresso tem condições de garantir que esses recursos virão. E não virão, por um conjunto de fatores que não dependem apenas da boa vontade dos gestores. Então, são cortes. E cortes que vão, de alguma forma, reduzindo as condições objetivas de bom funcionamento das instituições, associada a ataques a direitos, a congelamento salarial, o que vai tentando minar e enfraquecer o resultado final, que é a produção de pesquisa, uma boa qualidade de ensino, a condição de dar um mínimo de estrutura a alunos carentes, como, por exemplo, um serviço de RU adequado, com preços acessíveis, o fim, praticamente, de políticas de extensão voltadas para os movimentos sociais, sem recursos, diminuição de bolsas. Essa semana, por exemplo, o CNPq anunciou que não tem mais recursos para bancar as bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado, o que significa o comprometimento de um conjunto de pesquisas que estão sendo desenvolvidas através desses projetos. Então, diante desse cenário, que eu tiro com uma mão, eu apresento com outra mão a solução. E a solução apresentada é exatamente a da terceirização dos serviços das universidades, pesquisa e a de em conjunto, a educação e a extensão, através de organizações sociais, não das fundações que já existem, porque as fundações hoje elas têm, de certa forma, no seu corpo administrativo, um conjunto de servidores da casa, que fazem essa intermediação. Mas é a constituição de organizações sociais que podem, inclusive, serem gestadas, podem serem administradas
por pessoas do mercado, pessoas ligadas ao sistema financeiro, ligadas a empresas, e que vão lançar um fundo privado, inclusive com inscrição na Bolsa de Valores, para captação de recursos junto ao mercado, para manutenção não apenas do custeio, mas fundamentalmente das pesquisas e do desenvolvimento que essas pesquisas requerem, né? Ou seja, de todos os custos que essas pesquisas requerem. Então, esse tipo de administração, ela tem uma perspectiva, né, junto ao trabalhador, seja servidor ou futuro trabalhador, enquanto estudante, fomentar uma falsa ideia de que ele é um empreendedor, né, que ele pode se tornar um empreendedor a partir do momento que ele trabalha em alguma pesquisa ligada às empresas que estão financiando, né. Essa é uma das perspectivas ideológicas contidas nesse projeto, né. Cria uma condição de que essas empresas, diante da crise estrutural do capitalismo, encontram aqui nas universidades e institutos federais um campo profícuo para poder desenvolver as suas pesquisas em ciência e tecnologia, porque os laboratórios já estão montados, os equipamentos já estão disponíveis, há recursos humanos qualificados, professores com mestrado, com doutorados, técnicos administrativos concursados, com experiência, e muitos, inclusive, com pós-graduação. Então, todo o recurso material e recurso humano que essas empresas precisam, que se elas forem constituir por conta própria, por conta e risco, é alto esse custo, já se encontra praticamente dado e acabado nessas instituições centenárias. E que, de alguma maneira, vão sucumbir, né, e praticamente secar de inanição, né, com a falta de recursos que vêm sistematicamente sendo cortados. Então, você cria uma condição para que essas instituições, né, acabem, de alguma maneira, tendendo a aceitar esse tipo de projeto, que é um projeto, pessoal, aí a gente avança mais um pouquinho, autoriza, né, a probabilidade, inclusive, dos departamentos celebrarem esse tipo de contrato junto ao MEC, que eu chamo de contrato, eu não chamo nem de acordo, né, através do Futures. O ministro da Educação, numa oitiva que teve essa semana agora que passou, se não me engano, no final da semana passada, na Câmara dos Deputados, ele deixou claro que, diante da resistência dos conselhos universitários, que até agora, em maioria, têm negado a participação na celebração de acordo com o MEC junto ao Futures, ele tem pensado a possibilidade de dar autonomia aos departamentos de fazerem a celebração desse acordo. O que significa quebrar a espinha dorsal, né, da autonomia universitária, e isso é uma forma de quebrar essa autonomia universitária, e, vamos dizer assim, professar internamente a discórdia, porque você vai ter departamentos que, pela resistência, vão continuar ligados àquele ideário de uma perspectiva de instituição pública, resistindo, né, com recursos cada vez mais contingenciados, quer dizer, cada vez mais cortados, reclusos, e outros departamentos sendo abastecidos por recursos volumosos vindos dessas OS. A questão inicial, que a gente sempre tem que estar colocando, é que ninguém aqui está fazendo, eu particularmente não estou aqui defendendo, nenhuma cruzada anti-diálogo com o conjunto da sociedade. Quando eu digo conjunto da sociedade, também está dialogando com o setor do mercado. Até porque as instituições federais já o fazem. As universidades, os institutos federais, né, através de fundações, já celebram parcerias, né, com a iniciativa privada. O grande problema, que isso tem que ser destacado, é que, em celebrando o acordo com o Futures, praticamente qualquer perspectiva de pesquisa e desenvolvimento de projetos de extensão vão ficar atrelados única e exclusivamente aos interesses privados do mercado. E pesquisas importantes, né, ligadas a interesses dos movimentos sociais, pesquisas ligadas a interesses públicos em geral, como, por exemplo, uma pesquisa que a Universidade Federal de Minas Gerais vem desenvolvendo em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco e outras duas universidades que me fugiram na memória agora, de constituição de uma vacina contra os 4 tipos de soro da dengue,
e que ainda mata muitas pessoas ano a ano, e se eu fizer uma enquete aqui, talvez metade desse plenário já deve ter tido dengue, ou conhece alguém que teve mais de uma dengue, ou mais de 2, 3 dengues ao longo da vida, sabe quanto que isso é prejudicial à saúde e cria impactos na família, impactos econômicos. Esse tipo de pesquisa, que não vai ser patenteada inicialmente, a ideia é que ela se torne uma vacina como a vacina da poliomielite, né, que não foi patenteada pelo seu criador para poder ser irrestrita, pública e geral, a todo e qualquer ser humano. Esse tipo de pesquisa não vai ser financiado. Ou, se for financiado por algum laboratório, ele vai ter o exclusivo da patente, ou seja, da propriedade privada intelectual daquele patrimônio, que deveria ser um patrimônio para atender a todos e todas. Então, estou pegando aqui um exemplo específico, mas quando a gente pensa que 95% dessas pesquisas em todas as áreas estão nessas instituições, e muitas dessas pesquisas não têm como finalidade a lucratividade, mas o bem-estar, melhoria da qualidade de vida das pessoas, dos seres humanos, isso é muito sério, né? E isso faz a gente refletir aquilo que eu falei inicialmente, do fosso da miserabilidade, da desigualdade de condições, né? E do atraso social, cultural e econômico que esse país ainda padece, e que faz o nosso país um dos 10 maiores em desigualdade social. Então, para quem teve tempo, interesse de ler o projeto, né, nos artigos 14, 15 e 16, essa questão do empreendedorismo e da autonomia departamental, isso fica muito claro. Avançando um pouco mais, né, aí, como eu falei, é um projeto administrativo, é um projeto ideológico, é um projeto que guarda a pedagogia do capital. E dentro dessa perspectiva da pedagogia do capital, o projeto ele tem como fundamento o estreitamento com o mercado através de prestação de serviços a empresas ou grupos ligados a setores como o agronegócio, por exemplo. No final da semana passada, eu estive em Lavras, eu estava participando de um evento sobre os grupos os programas de educação tutorial, que na UFOP também tem muitos PETs, né? E o PET ao qual eu sou cotutor, ele tem uma vinculação com o movimento social, uma perspectiva do desenvolvimento da tecnologia social crítica. Ou seja, pensar a ciência e a tecnologia para tentar resolver, minimizar, ou pelo menos auxiliar na resolução das demandas dos movimentos sociais. Então, nós temos alguns projetos, por exemplo, na Cabana do Pai Tomás, uma favela próxima, ou melhor, um aglomerado próximo ao Cefet, e esse programa está se expandindo para outros aglomerados, para outras comunidades dos movimentos sociais em Belo Horizonte. Então, nós tivemos lá em Nepomuceno, e Nepomuceno é muito próximo de Lavras, eu acabei tendo que ficar hospedado em Lavras, e, como eu disse inicialmente, por causa desse problema que eu tive no início do ano, agora estou tendo que ficar mais fit times, né? Tem que ficar mais magrinho, com a saúde mais equilibrada, e fazer caminhada, viu, Sérgio? Pelo menos 30 minutos todo dia. E resolvi fazer a caminhada na Universidade Federal de Lavras, que é a menina dos olhos do ministro da Educação. E na oitiva que ele deu, essa oitiva está registrada na TV Câmara, vocês podem depois acessar, e vale a pena acessar, tem muitas pérolas lá. E uma das pérolas que o ministro enunciou foi que o modelo de universidade, né, que enuncia e que, de certa forma, exemplifica o que seria o Futurice, né, no momento atual, e que eles esperam que seja no futuro próximo para todas as instituições federais, né, seria a Universidade Federal de Lavras. Fazendo a caminhada lá à noite, eu entendi por quê. Porque 30 metros depois que você entra na portaria aberta, a universidade é muito ampla, são mais de 3 quilômetros de pista lá dentro, né, uma universidade muito, muito, muito grande mesmo. O primeiro prédio que você encontra é um centro de desenvolvimento e empreendedorismo, palavrinha difícil, né? Está cada vez mais difícil falar isso. Empreendedorismo, inovação e negócios. E uma área destinada, maior do que esse prédio que nós estamos, destinada para isso, do diálogo com a iniciativa privada. Curiosamente, o professor que veio dar uma palestra do nosso encontro dos PETs, do Cefet, né, grupos de PET de todos os 9 campos do Cefet espalhados por Minas, ele é um professor da área de administração,
doutor, mas que resolveu fazer o sentido inverso. Em vez de fazer o doutorado em iniciativa privada, ele resolveu fazer um doutorado em administração pública. E escolheu como temática tecnologia social. E fez uma excelente palestra, demonstrando que não é nenhum pecado, né, nenhuma contra-regra você pensar ciência e tecnologia para a sociedade, ao contrário. Né? E no final da palestra, ele acabou desabafando, dizendo o seguinte: olha, eu me sinto muitas vezes como um eremita pregando no deserto, né? Porque eu estou numa ilha, né, rodeado por pessoas que pensam única e exclusivamente na lucratividade, né, e que estão sedentos para que o futuro se seja interposto aqui de fato, de vez, nessa instituição, para assim se livrar das amarras da dedicação exclusiva, não só docentes, mas técnicos também, para assim negociar um banco de horas até mais flexível com a OS e ganhar a mais por isso. Porque o Weintraub, que é inclusive docente de uma universidade pública, ele conhece as contradições dessas instituições, sabe dos desafios, sabe o quanto que essas instituições estão desgastadas, não na sua moral, que eu acho que nenhum de nós tem esse desgaste moral, nós ainda acreditamos naquilo que fazemos. E eu quero dizer para vocês que eu faço o que eu gosto, sou docente e gosto do que eu faço. E tenho mais que esse compromisso com o meu ofício, né? Eu tenho um compromisso com que esse ofício tem o seu potencial, quanto ensino, quanto pesquisa e quanto extensão para com a sociedade, enquanto classe trabalhadora, enquanto filho da classe trabalhadora. Então, eu tenho essa consciência. Então, moralmente, a gente não está desgastado, mas ele sabe dos desgastes políticos, ele sabe dos desgastes administrativos, ele sabe quanto que é difícil trabalhar nessas condições de ataques diuturnos. E o que ele faz? Ele joga com as contradições. Ele sabe que dentro dessas instituições há pessoas que não têm esse compromisso ou essa perspectiva coletivista. E que naquela lógica individualista da farinha pouca, meu pirão primeiro, salve-se quem puder, dane-se o resto, eu me agarro a uma OS, me agarro a um projeto desse privado, vou ganhar um por fora, né, e garanto a minha aposentadoria de uma forma mais adequada, né, curtindo lá talvez o sol nas ilhas do Bahamas ou na América Central, por aí vai. Ou então logo ali em Cabo Frio, né, se é que é possível pensar nessas condições. Aqui, pessoal, eu trouxe para vocês algumas das leis. Como eu disse, esse é um processo histórico, não é de agora. Quem já está aqui na instituição sabe disso, né? Um conjunto de medidas que vão sendo constituídas e vão sedimentando essa perspectiva de privatização da educação, e que vem desde a década de 80, os parques tecnológicos, resolução executiva de 1984, do CNPq, a Lei de Inovação Tecnológica, também de 1994, governo Fernando Henrique Cardoso, a PEC 370 de 96, que retira a constitucionalização da autonomia universitária, a Lei de Organização das OS, essa lei foi contestada até no Supremo Tribunal, recentemente, que é de 98, as parcerias público-privadas de 2004, já nos governos petistas, a criação da EBSER, que foi extremamente contraditória, foi também renegada pelos conselhos universitários e desceu como portaria, decreto 7.661, 2011, a emenda constitucional famigerada, emenda 85, que congela por 20 anos o investimento direto, o aumento do investimento público em custeio das instituições federais. O novo marco legal Ciência e Tecnologia, uma das últimas leis assinadas no governo Dilma, e que é importante destacar que abre as porteiras do Futures. Não existe Futures sem um marco legal da ciência e da tecnologia. E quando o Weintraub, ele ironicamente joga isso para a plateia, ele não está fazendo uma falácia, ele não está mentindo, né? Se não é a portaria, o novo marco legal da ciência e da tecnologia de 2016, nós não teríamos nesse momento esse projeto chamado Futures. O novo regime fiscal da emenda constitucional 95 de 2016. E aí, finalizando, né,
As OS constituídas após a celebração do acordo através do FUTURS, elas poderão gerir recursos financeiros através de um fundo patrimonial com papéis no mercado de capitais, poderão contratar técnicos e docentes fora da instituição ou de dentro da instituição. No primeiro momento, muito provavelmente serão técnicos e docentes da instituição, por conta desse capital intelectual, pela experiência, né, que esses profissionais já detêm. Financiar bolsas de pesquisa, e isso é extremamente sério, porque quando você começa a cortar recursos da CAPES, da FAPEMIG, a FAPEMIG praticamente cortou tudo. Eu tinha, inclusive, alunos no Instituto Federal, que eram bolsistas da FAPEMIG, num projeto que depois eu posso detalhar, muito bacana, com escolas públicas da periferia. Eu nem gosto de falar muito, que eu choro, mal de canceriano, né? Que emociona muito o resultado desse projeto, e de forma covarde o governo do Estado cortou as bolsas, né? E sabe-se lá como, eu não estou lá há mais de um ano, vocês estão conseguindo resistir, vocês estão conseguindo manter o projeto, porque sem recurso fica difícil. Para quem trabalha em extensão, sabe que sem recurso é muito difícil. E para quem já foi aluno carente, como eu já fui, sem bolsa, mais que seja uma mísera bolsa de 200, de 400 reais, né, mas sem bolsa fica mais difícil ainda tocar qualquer projeto de pesquisa, qualquer projeto de extensão. E mais do que os projetos de extensão, as bolsas também elas acabam proporcionando ao estudante condições de aumentar a sua carga de leitura, o seu compromisso, o seu entendimento da universidade quanto cidadão. Não é à toa que muitos bolsistas, inclusive, principalmente do CNPq, depois vão tentar um concurso de mestrado, doutorado, e tem êxito, porque a gente, enquanto tutor e enquanto cotutor, consegue, através desse trabalho profícuo, né, dar as orientações de estudo acadêmico. E isso é importante, a gente pensando num país de desigualdades tão extremas. Então, elas poderão financiar essas bolsas de pesquisa, naturalmente bolsas vinculadas às perspectivas de inovação e incremento da ciência e da tecnologia ao produto final, tentando melhorar a lucratividade, o desempenho, né, de uma determinada mercadoria, de um determinado método de trabalho. Essas OS também podem intervir na estrutura curricular dos cursos, né, nas emendas e na autonomia pedagógica dos departamentos. Eu sou professor de filosofia, como eu disse inicialmente, e no Cefet eu trabalho com os cursos superiores, uma disciplina que eu não sei se aqui em Ouro Preto algum curso das engenharias possui, mas as engenharias todas o Cefet possuem, que é filosofia da tecnologia. Fazendo aqui um merchandise, palavrinha também típica aí do mercadológico, como é que a ideologia ela vai penetrando pelos poros. Mas fazendo uma pequena propaganda, a filosofia da tecnologia é uma área recente, tem pouco mais de 45 anos, é um desdobramento da filosofia da ciência, e o objetivo dela é fazer uma reflexão crítica, não apenas histórica, de todos os desdobramentos da tecnologia, né? As contradições, das influências, das potencialidades da tecnologia, na ética, na estética, no meio ambiente, nas relações humanas, políticas, sociais, até mesmo nas questões de fórum íntimo. Por incrível que pareça, né, a gente faz essa discussão, porque hoje cada vez mais os seres humanos estão artificializando as relações, e, por exemplo, um exemplo disso são, lá no Japão, japoneses que estão entrando com ação na justiça para que o Estado reconheça o casamento deles e delas com os bonecos, né? Isso existe, da artificialização das relações e do afeto, né? Pessoas casando com bonecos, no Rio não, viu, Sérgio? Isso existe, daqui a pouco está chegando aqui. Então, toda essa dimensão da tecnologia a gente discute. E discute, companheirada, com uma perspectiva crítica, né? A desregularização societária, colocando cada vez mais a lógica da racionalidade instrumental, né? Parafraseando aí os frankfurtianos. Ora, num contexto desse de Futuracy, né, no meu departamento, oxalá que isso nunca aconteça, se celebra um acordo desse com uma OS, e uma empresa, seja ela qual for, está investindo recursos ali em pesquisa, em projetos científicos, né, e começa a perceber que para a adequação do modelo pedagógico, para poder fluir melhor, né, desenvolver melhor aquele projeto, vai ter que mexer nas emendas,
Eles vão olhar para aquilo e falar o seguinte: está faltando aqui alguma coisa de empreendedorismo, está faltando aqui alguma coisa de gerenciamento. O quê? Filosofia da tecnologia? Para que isso? Isso serve para quê? Não, nós não estamos querendo gente pensando e refletindo. Nós estamos querendo gente que produza. Nós estamos querendo melhorar as habilidades. Nós estamos querendo melhorar a condição do comportamento e das competências desse futuro empreendedor, desse futuro engenheiro, desse futuro profissional. Então, corta isso daqui. E isso, companheirada, pode acontecer com todos os cursos aqui da UFOP, com todos os cursos das universidades, essa ingerência nas emendas, essas ingerências na autonomia departamental, servindo, inclusive, como justificativa, não apenas para limar determinadas áreas, mas no futuro próximo, até justificar a dispensa do profissional. E aí é importante dizer que as coisas não andam sozinhas, né? Projetos de privatização não é só um projeto de privatização, é um projeto de sociedade que está em curso, sendo remodelado, que não é de agora, é do golpe institucional, né? Sem fazer nenhuma menção de juízo de valor positivo ou negativo aos governos petistas, mas o golpe institucional que aconteceu em 2016, de lá para cá, nós estamos vivenciando uma reformulação através do Estado do modelo de sociedade. E quando eu digo que é um projeto, é porque agora no Senado, né, passou pela Comissão de Constituição e Justiça, agora não, um pouco mais de 30 dias, um projeto de lei que visa rever a estrutura do serviço público. E, inclusive, acabar, já que não existia, porque não existe estabilidade, todo mundo sabe disso, dependendo do que você faz e como faz, você pode sofrer um PAD, um processo administrativo disciplinar, e dependendo do resultado, pode até ser um PAD demissionário, né? Não é uma coisa corrente, mas essa é uma coisa que a gente tem que deixar claro, não existe essa estabilidade. Mas esse projeto, que foi apresentado por uma senadora, que me fugiu o nome dela agora, é de um desses partidos aí conservadores, lá do Espírito Santo. Esse projeto... Oi? PSL. Era do PFL, já era, né? Agora é Democratas. PSL, eu acho. Eu não sei, eu sei que ela é do Estado do Espírito Santo. Depois a gente pode pesquisar e coletivizar isso. Mas o importante é que visa, dependendo das condições de funcionabilidade, recursos e um conjunto de avaliações de desempenho, né, facilitar o processo de desligamento dos servidores públicos. E aí, esse projeto está tramitando no Senado, daqui a pouquinho vai ser votado no Congresso, esse Congresso extremamente conservador, associado ao Futuras. Eu pergunto a vocês, os departamentos que entrarem na resistência, na trincheira, né, da luta contra a adesão à privatização do ensino, da pesquisa e da extensão, vão ficar numa situação que não vão ter recursos para fazer pesquisa e desenvolvimento de projetos de extensão. E muito facilmente vão ser as principais presas, os principais alvos, né, daqueles que vão depois nas avaliações de desempenho dizer: você não está conseguindo produzir, você não está conseguindo produzir artigos, desempenhar pesquisas, e isso vai contar menos pontos, né, na sua avaliação nesse momento, que vai contar mais ou menos na outra, que vai contar mais ou menos na outra, até depois justificar a sua, entre aspas, incompetência e a sua demissão. É muito sério, muito grave, e isso não é apenas para o grupo docente, para os técnicos também. Então é importante a gente ter claro os desafios e a conjuntura que está dada, porque a nossa luta, ela não vai se dar única e exclusivamente nas ruas. Ocupar o espaço das ruas é importante, mas ocupar também o espaço das câmaras departamentais, dos conselhos, o diálogo com os nossos camaradas, companheiros, trabalhadores, técnicos administrativos, docentes, é fundamental. Mas nós não vamos conseguir ganhar corações imensos de todos. E eu estou falando aqui num lugar, inclusive num local, nós sabemos muito bem, que as fundações têm um peso muito grande, né? E essa questão do salve-se quem puder, do individualismo, já corrompeu a muitos. Há muitas pessoas em departamentos diversos, de cursos diversos, não apenas docentes, mas técnicos, que veem com bons olhos o Futuras, né?
você quebra aquela prerrogativa que a gente tem inicial da dedicação exclusiva, e é dedicação exclusiva porque é pensado numa perspectiva de dar o máximo, numa perspectiva de desenvolvimento e de qualificação do serviço público desenvolvido aqui, para se prestar serviço à iniciativa privada e ter mais recursos, ou conseguir publicar mais, melhorar o seu qualis, ou ter mais condições de trabalhos técnicos ou de materiais mais adequados, enfim, né? O canto das sereias, as pressões vão ser muitas. Nós temos que ter isso claro. Então, essa luta é uma luta que está se iniciando apenas, né? Ela não finda com o Conselho Universitário dizendo não. Quando o Conselho Universitário, né, como da UFOP, disse não, independente das razões, porque o documento é pobre ainda merece um parecer jurídico, né, tem contradições, são vários os argumentos e as premissas que estão sendo apresentados. Mas quando se assume isso, né, nós estamos querendo ou não querendo, assumindo um posicionamento de trincheira, de guerrilha, de resistência. E nesse movimento de resistência, é importante destacar que, além desse controle patrimonial, financeiro e administrativo, a tendência é que aqueles departamentos e cursos que não consigam, né, por não terem celebrado o acordo com futuros, vão, das duas, ou fechar, literalmente, em dispensa de servidores, ou, num segundo momento, aplicar mensalidades. Alguém aqui tem alguma dúvida que o segundo passo, a segunda cena desse teatro dos horrores é depois a abertura da possibilidade ou oficialização, né, da aplicação de mensalidades para aqueles cursos que estão capengas e que não estão conseguindo se manter. Olha, gente, muito francamente, né, nesses anos que eu venho estudando a educação pública enquanto política pública de desenvolvimento, e eu já estou encerrando aqui, né, e peço aos meus companheiros e minhas companheiras que tomem a palavra, que coloquem suas críticas, suas opiniões, os seus receios. Eu acho que nenhum de nós nunca viu na história das universidades um ataque tão bem orquestrado, tão meticulosamente pensado, para poder destruir esse modelo de instituição federal e aceleradamente, através das OS, né, promover suas privatizações. Quando eu digo aceleradamente, porque a segunda cena, o segundo passo desse teatro dos horrores, inevitavelmente, a aplicação de mensalidades, não está contido no projeto agora. E o governo foi extremamente astuto. Mas ele cria condições, né, para que esse seja o passo seguinte, de um ponto de vista de lógica formal. De lógica formal. Como um dominó que eu jogo primeiro a peça e vai caindo todas as outras em sequência. Então, é a aplicação das mensalidades, é a privatização do saber. Mais do que a privatização do saber, um outro lado ideológico dessa pedagogia do mal, né, é a restrição ou a aniquilação de qualquer perspectiva do pensamento crítico, porque o que está se sedimentando aqui é um pensamento pedagógico, científico, tecnológico, visando única e exclusivamente a questão do mercado, da vida privada, da lucratividade, da administração privada de tudo. E aí cursos que celebrem qualquer perspectiva crítica, na filosofia da tecnologia, cursos de artes cênicas, letras, história, ou mesmo, minha companheira da área de exatas fica criticando, vocês das humanas ficam falando que só vocês é que pensam. Não, é mesmo um engenheiro, um geólogo, que procura fazer um debate mais crítico do modo de produção ao qual nós estamos inseridos, que olha para o que aconteceu aqui do lado em Mariana, que olha para o que aconteceu do nosso lado em Belo Horizonte, em Brumadinho, e não fala que isso é um acaso da sorte, que não é um acidente, mas que é um crime, e coloca o dedo na ferida e torce esse dedo. Esse tipo de mentalidade, que pensa a sociedade de uma forma mais crítica, né, e uma sociedade dividida em classes, uma sociedade que infelizmente 1% da população detém 50% da riqueza, de explorados e exploradores, de desigualdade e de desrespeito à vida, esse tipo de mentalidade vai ser ceifado. O que aumenta cada vez mais
a alienação, a subjugação e a instrumentalização de toda a nossa vida, material e intelectual. E a universidade também tem esse papel, que é o papel da diversidade. Com o Futuro-se, não precisa mais defender escola sem partido, porque você vai ter um modelo único de pensamento rígido, instituído nas emendas dos cursos, todos, dos que se manterem e dos que não vão se manter com recursos desse fundo privado. Isso é inevitável. Por isso é que eu venho aqui denunciar que não é apenas a privatização da pesquisa, do ensino, da ciência, da extensão de toda a potencialidade que as instituições federais de ensino e que a educação promovem. É a remodelação de uma sociedade. Nós estamos vivenciando aqui, e com um conjunto de outras medidas que estão sendo tomadas, é a privatização e o remodelamento da vida cultural do nosso povo. Uma perspectiva mais conservadora, mais instrumentalizada, mais privatista, nos seus procedimentos e na sua intelectualidade, na sua mentalidade, no seu jeito de encarar a vida, de encarar o ser humano e de encarar a realidade. É tudo muito sério isso que eu estou falando, é tudo muito sério. Dá vontade de chorar, esconder debaixo da cama, apagar a luz e pedir que o cometa de Halley saia do seu transcurso e caia aqui na Terra e acabe tudo de uma vez. Mas não dá para ser assim. Isso aqui foi constituído com recurso e com dinheiro de pessoas que nunca sentaram aqui, como meu pai, minha mãe, meus avós. Isso aqui foi constituído, a educação pública é uma herança de companheiros nossos que há 30, 40, 50 anos lutaram com a Petrobras, que não tem culpa pelo que fizeram com ela, mas é um patrimônio desse país, constituído por pessoas também que lutaram para que ela se tornasse um patrimônio e um instrumento de desenvolvimento, de distribuição de riqueza e de melhoria da qualidade de vida. Então, finalizando essa fala nossa, com todos esses ataques, com todas essas ameaças, o medo é o que eles esperam que a gente tenha. E essa é uma característica típica da propaganda fascista. Eu termino aqui dizendo que nós estamos vivendo não um regime fascista, mas práticas típicas do fascismo da década de 20, dos anos 30, têm sido paulatinamente instrumentalizadas pela elite nesse país, antes do golpe institucional e pós o golpe institucional. A fascistização da cultura política, ela está dada, e ela se incrementa com a lógica do liberalismo, da privatização. É o casamento do coisa ruim com o que há de pior, na crise do capital. O medo está percorrendo muitos dos nossos corações. Um fato, talvez, eu falando isso hoje com o Sérgio, eu tenho visitado muitas instituições, assembleias, universidades, tem muita gente receosa, tem muita gente amargurada, tem muita gente desgastada com as contradições dos governos passados, mas não dá para a gente abaixar a cabeça, companheirada. Não é pelo meu emprego, ou pelo emprego de vocês, é pelo direito à educação, pelo direito daqueles que estão agora estudando o ensino fundamental, poderem ter o mesmo acesso que nós tivemos, em respeito àqueles que foram lá atrás e constituir isso aqui, as cadeiras que a gente está sentando, esse espaço que a gente está nesse momento, e a tudo que essa instituição, o FOP, representa para o Preto, para Mariana, assim como a UFMG para Belo Horizonte, assim como as 70 universidades, e essas 646 campings, institutos federais, os dois CEFETs, representam para o povo brasileiro, nesses 24 estados, de norte a sul desse país. É um patrimônio que é nosso, não é deles. Então a gente tem que resistir. E essa resistência implica em unidade, com todos os setores, sairmos um pouco das ilhas, dialogar com os institutos federais, dialogar com os outros companheiros de outras centrais sindicais, a busca incessante para aumentar esse diálogo com a sociedade e tentar, talvez, Sérgio, nesse primeiro momento, desenvolver materiais didáticos que possa fazer com que a sociedade, que muitas vezes não nos reconhece como partícipes da sua vida, entenda o quanto que isso aqui produz e quanto que isso aqui é importante, dialogando abertamente sobre a financiarização, sobre a aplicação de mensalidades, procurando, mesmo que tardiamente,
trazer mais os movimentos sociais para cá. É muito difícil, talvez seja no primeiro momento, mas não é impossível. Agora, é o que nos resta. Se não for isso, encarar isso de frente e lutar, é sucumbir. E aderir ao futuro, isso não significa necessariamente o bem-estar, a melhoria econômica para todos. Eles vão ser poucos, né? Nós sabemos, quem já trabalhou na iniciativa privada sabe muito bem a lógica concorrencial, como é que a iniciativa privada funciona. E se a gente já está dividido hoje por um conjunto de situações funcionais, vai ficar dividido mais ainda, o que enfraquece mais ainda a categoria. Acho que a única coisa boa, finalizando isso tudo, é que isso nos faz pensar uma perspectiva de sociedade, isso nos faz pensar o que a gente está fazendo aqui dentro, não é só ocupar nosso tempo e ganhar dinheiro. Isso nos faz pensar o que é ética nessa conjuntura de privatização. Isso nos faz pensar a necessidade do entendimento de classe, mais do que de indivíduos, de classe, de categoria. É isso, né? Desculpa talvez o tom não tão otimista, mas eu prefiro ser um realista, né? Encarando a realidade nas suas mais diversas figuras tragicômicas, mais trágicas do que cômicas, para que a gente possa ter a devida noção dessa realidade, mas não ter medo dos fantasmas que tentam nos assombrar. A gente pode mais. A gente já conseguiu muitas conquistas, já conseguimos derrubar e resistir a muitos governos neoliberais, e não vai ser diferente com esse governo. Então, muito obrigado, né? Saudações a todos e muita força na nossa luta. Bom, depois disso tudo, não cabe nem comentários, eu também não quero comentário. Vamos abrir para as perguntas. Tem um microfone aqui, César, aqui embaixo? As pessoas que quiserem fazer pergunta, por favor, se dirige aqui ao microfone. Vamos ser práticos e objetivos nas perguntas, para a gente poder aprofundar o debate, porque é uma questão gravíssima. Depois do Felipe, né, Adilson? Uma situação gravíssima aí que a gente está vivendo na educação pública. Não só na educação pública, mas como falou a construção de uma nova sociedade. Tudo bom? Bom dia, Sérgio. Bom dia, Fábio. Agradecer ao Fábio a presença mais uma vez. Mais uma vez ilustrando com uma grande palestra aí o que está acontecendo na conjuntura. Para ser bem rápido também, Fábio, eu estava querendo saber o seguinte: por que o futuro ser ruim? A gente já nas discussões a gente já chegou a essa conclusão que ele é destruição mesmo da universidade pública, igual a gente tem aqui, com esse caráter que ela tem, público universal e amplo, gratuito, diverso. Eu queria saber o seguinte, rechaçando o futuro, se você acha uma estratégia interessante que a categoria apresente as propostas de planos gestores ou propostas de melhorias em regras e regimentos e legislações que ingessam a universidade de conseguir essa autonomia que ela tem assegurada na Constituição. Então, eu queria saber se algum projeto que já existe, se acha interessante a gente levar esse projeto para o debate com essa conjuntura, ou se você acha que pode ser algum tipo de armadilha que não vale a pena sentar à mesa com esse governo para negociar ou para apresentar uma proposta para não só rechaçar, mas falar, essa aqui a gente discute se for essa aqui, quem precisa para melhorar mesmo, a gente entende que precisa disso e disso e disso. Obrigado. Adilson. Bom dia a todos e a todas. Eu queria fazer uma pergunta paralela, que a gente passou na época de Fernando Henrique, quando tinha o Brés Pereira e tinha o Paulo Renato, e tinha um projeto, né, que era de talvez comprar a mensalidade. E lá atrás, né, ele tinha um projeto
O IMEC parecia um pouco com esse projeto. E lá atrás, o mentor também tinha um mentor que era o Olavo de Carvalho, que pregava, né, lá atrás de 98, se alguém pegar a entrevista que o Olavo de Carvalho dá para a Record, né, com o Boris Casoy, ele fala um pouquinho dessa linha de pensamento que hoje parece chegando aí em futuros. E a gente sabe também que hoje o Olavo Carvalho, o presidente, né, ele tem um compromisso de ter 2 ministérios, né? Ele deu 2 ministérios para o Olavo de Carvalho, que é, claro, que é a questão da educação e, se eu não me engano, ciência e tecnologia, se eu não me engano. E o próprio Olavo de Carvalho também prega, né, a questão, né, de que a esquerda está toda dentro da instituição, né, que os movimentos de esquerda estão dentro da instituição. Então eu queria ver que paralelo tem isso. Então muitas vezes eu acho que a classe trabalhadora, ela muitas vezes ela não vê, né, ela só ouve o que quer, né, muitas vezes não vai naquela pessoa que a gente tem que ter. Se o cara que pensa pra gente, né, que é o Olavo de Carvalho, que tem os 2 mistérios, a gente tem que ouvir um pouquinho o cara também. Então eu passei, né, eu não sei, assim, só com a minha viseira de só estar ouvindo as pessoas que estão do meu lado, porque muitas vezes a pessoa vai falar pra gente mesmo, né? Então a gente tem que ter essa característica de ter o contraponto de ouvir o que um cara que tem o Ministério da Educação está falando, que, né, porque ele dá um viés, ele fala que tem várias pessoas pensando, né? Ele tem vários seguidores, a gente sabe que tem vários seguidores, e tem várias pessoas pensando com alguns projetos que ele vai soltando aos poucos aí no país, né? Então é isso, professor. Muito obrigado, né? Parabéns também pela sua apresentação, né? A gente está acompanhando aí e foi muito boa. Muito obrigado. Mais alguém fazer pergunta? Por favor. Lembrar que você transmitiu online essa palestra aí, né? O professor Moreira, principalmente, quem não viu, né, que acompanhando. Bom dia a todos, bom dia para o Fábio e o Sérgio. Eu fiquei com uma dúvida, Fábio. Em determinado momento você decidiu no PEC de 96 que acabou com a autonomia universitária. A gente se baseia muito com estar na Constituição, foi uma conquista, que foi uma conquista baseada em luta, né? E eu fiquei em dúvida, você passou muito rapidamente, se você puder falar um pouquinho mais sobre isso. Então, a autonomia universitária não está mais na Constituição, como a gente quer acreditar, talvez? É isso, obrigada. Vamos ouvir as respostas dessas 3 perguntas, depois mais alguém tiver, né, no vídeo de inscrição aí, mais alguém quiser depois responder essas 3, se alguém quiser perguntar, é só vir aqui à frente. Primeiro, agradecer as perguntas, tá? E vamos lá. Bem, deixa eu apresentar não sei se eu entendi bem, o companheiro que fez a primeira pergunta. Sobre apresentar uma proposta alternativa, isso, ao governo, em relação à administração das universidades, recursos. Bem, a gente tem que, quando fazer análise de conjuntura, quando a gente faz análise de conjuntura, a gente tem que também caracterizar os atores políticos, o cenário e o contexto. Né? Esse ator político preponderante que hoje está no governo é da extrema-direita, do ponto de vista ideológico, de um contexto onde a eleição ela se deu sobre um discurso moralista, né, de tentar moralizar a administração pública, tendo visto o que aconteceu no passado recente em relação ao conluio de empresas privadas com o Estado, né, e que desembocou na tão propalada corrupção na Petrobras, no BNDES, que serviu inclusive como mote para os privatistas ganharem corações imensos da opinião pública. Então, é um governo, é um ator político que guarda um compromisso com esse discurso moralista, tipicamente que atende as perspectivas e os anseios do mercado, que é da privatização, e que também tem um compromisso com o mercado financeiro. Porque, como eu falei, essa crise econômica é uma crise mundializada, ela tem a ver com diversos fatores, entre eles, preponderantemente, né, uma redução cada vez maior de trabalhadores no quadro da formalidade, indo para a informalidade, redução de recursos que o Estado arrecada de impostos, diminuição
substituição do trabalho vivo pelo trabalho morto nas grandes empresas, terceirização, ou seja, aumento da lucratividade, mas redução da condição mesmo de subsistência dos trabalhadores, o que vai reduzir, de certa forma, diretamente, a arrecadação de impostos do Estado, o que não reduz os juros das cobranças de dívidas, né, que foram desenvolvidas ao longo dos anos. E há um sistema da dívida que eu não vou adentrar aqui, como disse inicialmente a companheira Maria Lúcia Fattorelli, ela desempenha uma cruzada hercúlea há mais de uma década e meia para tratar do sistema da dívida, e vale a pena acompanhar no YouTube, vale a pena, acho que ela já esteve aqui algumas vezes, né? É bem didático e ilustrativo, esse calcanhar de Aquiles da sociabilidade humana, né? Que não é apenas no Brasil, é no mundo todo, envolvendo esse conluio malvado, nefasto, poder público, Estado, governos e sistema financeiro. Não é só bancário, mas é todo o sistema financeiro e produtivo também. Então, eu acho que nesse momento, talvez, valesse a pena a gente fortalecer algumas disputas, uma perspectiva de democratização interna das instâncias universitárias, uma reflexão do papel desses agentes privados que já operam dentro das instituições e estabelecimento de um debate franco, aberto, né, visando a regimentar a consciência política, principalmente da juventude, além naturalmente dos servidores, né, não apenas para o enfrentamento desse contexto que nós estamos vivenciando, mas para reforçar o entendimento de instituição pública. Eu acho que às vezes nas crises, nós estamos vivendo uma crise diversa, crise econômica, crise política, em alguns aspectos até mesmo uma crise ideológica no conjunto das esquerdas, que ainda não se resolveu, mas nos momentos de crise você tem alguns flancos de oportunidade. No caso do governo Bolsonaro, eu humildemente não vejo, posso estar equivocado, porque a conjuntura muda, a correlação de forças ela se altera também. É um governo que muitas vezes só dele abrir a boca e anunciar algumas opiniões, ele se contamina e se destrói a si mesmo, não precisa muita oposição a ele. Talvez o maior opositor do próprio governo Bolsonaro seja o próprio governo. Infelizmente, o conjunto da oposição ainda não conseguiu forças suficientes para imprimir um processo de impeachment, mas isso não significa que não possa acontecer. A correlação de forças ela muda muito rapidamente e a gente tem que estar atento a isso. E talvez uma correlação de forças diferenciada e favorável à classe trabalhadora, aí sim talvez a gente não consiga negociar, mas barrar o avanço desse projeto. Nesse momento isso não está dado. Talvez nesse momento o que valeria a pena é aproveitar essas contradições e externalizar, enquanto categoria de técnicos administrativos, de docentes, algumas situações conservadoras que ainda existem ou subsistem dentro dos departamentos, dentro da estrutura administrativa da UFOP, uma perspectiva de aumentar mais os espaços políticos de vocês, enquanto trabalhadores, seja nos conselhos departamentais, no conselho universitário, procurando com isso condicionar um apoio à direção à medida que ela também apoie reivindicações históricas. Então, talvez essa seja um momento dessas reflexões internas. Mas eu acho que travar a luta geral contra o futuro implica nessa aliança com outras categorias, com outros sindicatos. Então, não é só a SUFOP e a DUFOP sozinhos, tem que procurar o SINASEF, tem que procurar o DCE, tem que estreitar o diálogo com o SINDICEFET, tem que estreitar o diálogo com a PUB-MG, tem que tentar constituir uma frente unitária, se possível interregional, ou mesmo regional do Estado de Minas Gerais, porque sozinhos a gente vai ficar entrincheirado muito distante um do outro. Através dessas frentes a gente troca informações, experiências, e às vezes uma coisa que está dando certo no Vale de Jequitinhonha pode dar certo aqui, uma coisa que foi bem sucedida no movimento estudantil em Juiz de Fora pode ser copiada aqui em Ouro Preto, ou uma atividade, uma ação que os técnicos de uma outra instituição federal promoveram pode ser copiada aqui, e assim a gente começar
mas constituir essa rede mesmo de contatos, de intervenção, né? E isso já é, de certa forma, também um preparativo organizacional para futuras greves, ou para futuros movimentos, que mesmo que não seja paredista, mas que possam impactar o governo. Né? Então, acho que é momento da gente procurar se unificar mais. E muitas vezes, se unificar mais, e aí me desculpe a heresia, eu já fui sindicalista, já fui da direção da CUT há quase 20 anos atrás, mas esse unificar mais não é negar o papel das centrais, mas não ficar preso apenas às centrais, debaixo da asa das centrais, esperando a FASUBRA chamar, esperando a CUT chamar, esperando a UNE chamar. Não é negar o papel político que elas têm, e a gente tem que referendá-las também, mas é buscar uma maior independência e interdependência com os nossos irmãos. Isso não é constituir uma central sindical paralela, um movimento paralelo, não. Mas, às vezes, gente, eu falo porque eu já fui sindicalista, eu já não sou mais. Às vezes, eu não estou aqui fazendo nem meia-culpa, nem amaciando a responsabilidade das centrais, mas, às vezes, elas não dão conta. Elas não dão conta, né? E hoje nós estamos vivendo uma crise também no movimento sindical, inclusive de autoridade política. Então, não dá também para ficar só esperando os de cima, iluminados, né, chegar e dizer, como a gente costumava dizer, eu não gosto dessa expressão, os capa preta, esperando eles nos darem as orientações, porque a gente muitas vezes sabe o que fazer. Quem está aqui na base está sentindo o couro comer. E buscar outras formas. Talvez isso até oxigene o movimento sindical. Né? Eu costumo dizer dialeticamente que nas crises a gente pode se renovar. E é hora da gente se renovar. Se não vai ser a greve ainda é um instrumento de luta, viu, companheirada? Mas se a gente não tem condições objetivas de instalar uma greve, que a gente procure, trocando experiências, dialogando, né? Procurando juntar o tipo teco-teleco-teco aí com os outros companheiros e companheiras, outras formas alternativas de pressão. Agora, sem o diálogo com a sociedade, vai ser muito difícil. Está difícil, mas não é impossível. Mas, respondendo a sua pergunta, eu não encontro nesse momento, por conta da correlação de forças, condições de sentar em pé de igualdade com o MEC e tentar algum tipo de negociação favorável. O que não pode significar que no futuro próximo isso exista. Nos governos petistas, por mais contraditório que esses governos fossem, eles tinham uma base de apoio no movimento social, tinha uma base de apoio na FASUB, tinha uma base de apoio na CUT, tinha uma base de apoio no SINASEF. Então, as tensões, a correlação de forças, ela era diferenciada. Esse governo está se lixando para a classe trabalhadora. A base de apoio dele é outro, é o sistema financeiro internacional. O ministro da Economia não tem residência fixa no Brasil, a residência dele é em Nova York. E ele cansou, antes da reforma da Previdência, de chantagear. Se não quer isso não, então não me enche o saco, eu estou indo embora, eu tenho mais o que fazer lá nos States. Como é que você dialoga com o governo, que os ministros, né, não têm residência fixa, o compromisso deles é lá fora? É realmente demonstrativo e ilustrativo o que nós estamos vivendo nesse momento. Sobre o projeto ideológico, a pergunta que o companheiro fez no segundo momento, né, eu disse isso recentemente, agora venho dizendo, disse ainda há pouco nessa palestra inicial, é um projeto de sociedade, e adianto mais, que criaram aí um factoide ideológico chamado marxismo cultural. Aí tudo cabe dentro do marxismo cultural. Isso não é de agora, tem um padre, que inclusive é um padre youtuber, esqueci o nome dessa triste figura, que já há algum tempo, vocês podem procurar lá no YouTube, marxismo cultural, vai aparecer um padre lá da época da Inquisição, né? Parece que ele ressurgiu das catacumbas da história, era período da Inquisição, e na cabeça dele, nada contra padres, eu já fui muito religioso, até pensei em seguir a carreira clerical na minha juventude, mas há pessoas que usam da palavra de Deus para fazer o jogo do capital, né? E fazer os joguetes ideológicos. E a questão ideológica não está desassociada da questão estrutural da economia, do modo de produção. Mas esse marxismo cultural foi constituído há mais de 20 anos e ele tenta, de alguma maneira, jogar tudo aquilo que contrapõe a cultura, a moral, no mesmo balaio. Então, a questão
das feministas, a questão que discute etnia, a questão racial, a questão LGBTI. Se você faz uma discussão a mais variada possível, que se contraponha ao modus operandi da lógica e da ideologia instituída, conservadora, é marxismo cultural. Né? Uma paranoia de que todos esses movimentos querem tomar o poder, querem coletivizar as mulheres, né? Fazer o mundo uma Sodoma e Gomorra, e essas coisas figurativas, e que, infelizmente, né, pelo preconceito, acabam ganhando vazão no imaginário das pessoas. E pasmem, né? O Olavo de Carvalho é um desses que advoga, um desses mentores do marxismo cultural, e por mais figurativo, emblemático e até mesmo categorial que isso possa parecer, cômico que isso possa parecer, isso tem endereços, porque ataca o pensamento crítico, ataca as perspectivas de se pensar toda a potencialidade do ensino voltada para se contrapor às contradições dessa realidade. E aí, se você faz uma discussão de ciência e tecnologia com uma perspectiva social, se você faz uma discussão do machismo e da necessidade de enfrentar o machismo como uma decorrência histórica do desenvolvimento da propriedade privada, e que no modo de produção capitalista ele se potencializa e se diversifica, você é acusado de comunista. Eu particularmente não vejo, quero deixar isso muito claro e registrado aqui, eu particularmente não vejo nenhum mal, uma perspectiva emancipatória, né, que foi pensada no século XIX, uma sociedade onde não tenha mais classes sociais, né, onde o negro, o branco, o índio, onde a mulher, o homem, onde a lésbica e o gay, né, gozem não apenas dos mesmos direitos, né, no papel, mas sejam também iguais enquanto classe, né, pensando uma sociedade emancipada de todas essas contradições, das determinações do modo de produção capitalista, que nos tornam mais desiguais e cria uma condição que só existe na espécie humana, que é o mesmo semelhante explorar o outro semelhante, e criar patologias as mais diversas, né, de até sentir prazer na exploração. Eu não vejo nenhuma animalidade, eu não vejo nenhuma contradição em sonhar em ter uma perspectiva de uma sociedade socialmente justa, politicamente igualitária e economicamente igual entre os seus semelhantes, que não significa que as pessoas não possam ter variações de renda, não possam ter variações de trabalho, né, mas que não tenha essa discrepância que o capitalismo e no modo de produção capitalista sob a égide do liberalismo aumentou. Mas a gente sabe muito bem do preconceito, isso vem sendo utilizado, vários desses ministérios estão sendo ocupados sob essa égide do combate ao chamado marxismo cultural, e o que se promove na realidade é a ratificação de uma perspectiva conservadora. No Ministério de Mulheres, isso vem sendo implementado, no Ministério da Educação, isso vem sendo implementado. O ministro anterior ao atual ministro, ele era discípulo do Olavo de Carvalho, declarado, e o mantra dele era o combate ao marxismo cultural. Quando você perguntava o que significava isso, ele não sabia dizer, mas tudo que ele colocava como contraponto eram perspectivas conservadoras, né, que vão sedimentando essa reformulação do modelo de sociedade que nós estamos vivenciando. Então, não é apenas uma virada econômica, né, privatista, de redução do papel do Estado, é também a sedimentação de uma nova perspectiva de organização social, um entendimento dessa sociedade para consigo mesmo. E acho que isso tem que ficar claro. E isso guarda interesses estratégicos para a ordem da burguesia mundial e no Brasil. É um fenômeno que aconteceu nos Estados Unidos, e o Trump vence as eleições com esse discurso conservador. É um fenômeno que aconteceu em outros países da América Latina, aconteceu recentemente no Brasil, e tende a acontecer
e tende a acontecer nas eleições futuras, nas eleições municipais. Não é à toa que as bancadas conservadoras, xenofóbicas, racistas, patrimonialistas, do agronegócio, do latifúndio, da bala, e as bancadas religiosas, não estou pregando contra a religião, mas de uma leitura da religião a mais conservadora possível, cresceram. Isso vem sendo construído ao longo do tempo, principalmente pela mídia sensacionalista, e que agora se reproduz no plano político. E essas bancadas associadas é que estão promovendo esse conjunto de reformas do mal. A Previdência, a tentativa da liberação do porte de armas, da redução da maioridade penal. E não pasme, como diria lá aquele poema que todo mundo fala que é do Dostoiévski, mas não é do Dostoiévski, No primeiro dia eles entram no jardim, arrancam as nossas plantas, no segundo dia entram lá na nossa varanda, quebram tudo, no terceiro dia entram dentro da nossa casa, comem da nossa comida, e no quarto dia já estão mandando a gente nos escravizando porque nós não fizemos nada no primeiro dia. Ou seja, eles vão galgando passos, um a um, e aí no futuro podem ter certeza, o próximo cenário é a implementação da pena de morte. Para os pobres, para os negros e para os favelados. A pena de morte já está instituída nesse país oficialmente, porque se mata. Mata-se aqui na periferia de Mariana, mata-se aqui na periferia de Ouro Preto. É uma questão de tempo, perante a crise social, instituir a pena de morte. Se a gente não reagir, se a gente não resistir a esse cenário de crise da sociabilidade do capital, porque isso tudo é o resultado dessa crise, dessa desigualdade, desse fator histórico, que vem se perpetuando e vem se reproduzindo. Sobre a autonomia universitária, aí eu peço até desculpa, uma correção, é que tentou-se, eu esqueci de colocar, é até bom, companheira, cadê ela? Por favor? Companheira me corrigiu ali, que naquele ano de 96 tentou-se um projeto de lei de redução da autonomia universitária, retirando ela da Constituição. Mas era um cenário no Senado do governo Fernando Henrique Cardoso, mas já se visava essa condicionante política para se quebrar a autonomia universitária. Entende? E aí eu citei ali, eu até te agradeço para colocar o complemento. Mas a autonomia universitária hoje ela está sendo quebrada com esses ataques financeiros. Porque à medida que você tem autonomia, só que sem recursos, a tentação de ceder às pressões do futuro vão ser muito grandes. E vão aumentar cada vez mais à medida que faltar recurso de custeio para manter o pagamento da energia elétrica, do abastecimento de água, da segurança. Agora, recentemente, minha companheira está lá no doutorado na Faculdade de Educação, e nós tivemos lá uma redução da quantidade de ônibus dentro da universidade. A UFMG, para quem não conhece, é muito grande, e os alunos da Faculdade de Educação Física, para poderem fazer as disciplinas de licenciatura na FAI, eles têm que andar cerca de 3 km, 3,5 km. Passam em áreas ermas, mato de um lado e mato do outro, com pouca iluminação, e muitos têm que fazer esse translado à noite. Reduziu-se também o quantitativo de seguranças internos. O que está acontecendo? Eles estão sucateando, estão quebrando, estão dificultando a qualidade de estudo e de toda a vida acadêmica da instituição. No mês passado, houve um assalto na Faculdade de Educação, às 2h da tarde. Reduziu a quantidade de segurança, tem algumas câmeras que estão quebrando, não está tendo recurso para manutenção dessas câmeras. 2 pessoas pararam o cara entrou na secretaria administrativa da FAI e tinha um laptop em cima da mesa e um celular, e passou a mão e saiu correndo. Entrou para dentro do carro e vazou. Só tinha, acho que 1 ou 2 seguranças no momento, eles não conseguiram pegar, as câmeras não conseguiram filmar os caras, mas parece que não conseguiram filmar a placa. E a tendência é esse cenário de barbárie piorar. E diante desse cenário de barbárie, redução do contingente de segurança, equipamentos que quebram não são repostos. Vocês, boa parte aqui da plateia, são de técnicos e sabem muito bem o quanto que isso é dramático. Redução das condições mínimas de higiene. Tem unidades que já não tem mais papel higiênico.
Você vai fazer o número 1, número 2, ou número 3, aí o número 3 fica por conta e risco da imaginação de vocês. Não tem papel higiênico, você tem que trazer de casa, o pessoal está fazendo vaquinha. Vai deteriorando, né, a ponto do apelo, né, às pessoas de se aliarem ao futuro e começar a ficar cada vez mais uníssono. Essa é uma estratégia mesquinha, desumana desse governo, mas não é patrimônio prático e estratégico desse governo. Outros governos já vinham fazendo, né? A ação de deterioração do patrimônio público, ela está intimamente ligada, enquanto tática, do processo de privatização. É isso. Mais alguém? Essa questão que ele falou do FMG ontem, a gente viu na MGTV, né? Quem assistiu, raramente assisto MGTV, mas quando eu estava assistindo, mostrou aí essa corte dos ônibus lá na UFMG, os ônibus gratuitos que circulam lá dentro do campus. Eram 3 linhas, passaram a ser 2 linhas. Bom, a UFOP, a reitora coloca claramente que no mês de setembro vai definir como é que vai o funcionamento dela, porque os recursos estão cada vez menores, então a gente não sabe como vai ficar, né? Nós já temos uma conversa já bem avançada com o IFMG, com movimentos estudantis e professores do Sindiúte, das escolas públicas, estaduais e municipais, a coisa está andando bem. O DCE tem uma frente, o FOP e o IFMG, que já existem desde o início desse ano, e tem uma frente em defesa da educação que está sendo criada aí. Teve uma reunião ontem, eu não pude participar ontem, mas está tendo uma frente sendo articulada principalmente pelo DCE para organizar, mobilizar a sociedade para essa defesa, não da educação só universitária, ou FOP, mas da educação pública como um todo. Então isso já está sendo feito, logo nós vamos se chamar. E foi bom falar que a questão da ocupação dos conselhos, dos cargos, que agora a gente vai se ampliar a participação de técnicos no conselho, vai exigir da gente uma dedicação, uma participação maior nesses conselhos, né? Justamente nessa perspectiva dessa defesa da universidade pública. Então é importante ficar atento a isso. Logo vai ver isso aí o Felipe depois, uma outra oportunidade, nós vamos falar sobre isso que está na comissão do CUN. Bom, mais alguém quer alguma colocação? Se não tem, eu vou passar para o Fábio para ele fazer as considerações finais. Já agradeço. E a gente parte para o encerramento aqui. Essa questão da filosofia da tecnologia, né? Depois do Homo sapiens sapiens, nós viramos o Homos tecnológicos, né? Não conseguimos viver sem tecnologia. E como diria lá o Sun Tzu, informação, eu acho que ele disse isso, né? Pelo menos é uma lenda urbana, né? Informação é tudo. E numa guerra, sem informação, você está refém da sorte. Acabei de receber aqui uma comunicação dos companheiros de Santa Catarina, mas não é para dizer que isso vai se alastrar, mas é um alento que nos dá esperança da resistência, né? Na Assembleia Unificada da Universidade Federal de Santa Catarina, aprova greve geral, suspensão do vestibular, rejeição integral futura e ocupação das unidades. Né? Então, às vezes, da onde a gente menos espera, né? Às vezes a única coisa que nos sobra é a radicalização, no tudo ou nada. Nós estamos chegando a um patamar que talvez a única coisa, a última coisa que vai nos restar é a radicalização. Né? Ou a gente morre como indigente, mas morre de pé, ou vai para o tudo ou nada, né? De coração e peito aberto, para ver o que vai dar. E às vezes aí, para alguém que perguntou sobre a conjuntura, é aí que você tem o estalo do novo, né? De numa crise, de onde você não espera, a contradição vai chegando a um determinado patamar, que como animais acuados, né, a gente reage, né? E reage e pega até de surpresa os nossos algozes. Essa categoria de técnicos administrativos, talvez acho que até mais do que de docentes, eu não estou aqui falando de uma forma corporativa, mas eu penso enquanto trabalhador, é uma categoria que já deu muitos exemplos de resistência, de luta, de greves heróicas na UFOP. Né? E a gente tem que pensar que não é apenas a questão dos nossos empregos, que é fundamental,
uma sociedade onde mais de 20% da população é economicamente ativa amarga o desemprego, e mais de 50% da população brasileira hoje está na economia informal, não é mais economia formal, o que de alguma maneira explica essa diminuição da arrecadação de tributos do Estado e cada vez mais vai estrangulando a vida social de todos nós, né? Mas não é só apenas a questão do emprego, é a questão de um modelo de país, de uma perspectiva de sociedade, de uma perspectiva de um modelo e de um ideário de educação pública, de um patrimônio que é nosso, mas é daqueles que vieram antes de nós, ao qual a gente tem que respeitar a sua memória, né? Independente se foram adversários nossos, né, políticos no passado, movimento sindical ou não, é de todos nós somos todos no mesmo barco. E essa categoria especial de técnicos administrativos talvez seja a mais aguerrida das IFES, tanto nos institutos federais, como no Cefet, como nas universidades, né? Os docentes também é uma categoria aguerrida. A juventude nem se fala, é pau para toda obra. Então, acho que a gente não pode esmorecer, né? Os desafios são muitos, as contradições também o são, né? Os atores políticos que jogam contra nós não são mais nossos adversários, são nossos inimigos, são diversos, mas agora a gente tem que procurar a unidade. E mais do que a unidade, né? Tentar entender que isso aqui é a nossa vida. Essa luta não é mais apenas a luta pela universidade, a luta pelo projeto de país, é a luta pela vida. Porque o que está em jogo é a mercantilização, a instrumentalização e a artificialização de todos nós. Já é difícil viver nesse mundo de contradições. Já é difícil viver com esse estado de alienação, de subjugação, de exploração. Mas vai ser infinitamente infernal essa vida, que não vai ser mais vida, vai ser um vicejo de um zumbi, né? Num mundo cada vez mais privatizado, cada vez mais individualizado, cada vez mais categorizado, cada vez mais mercantilizado. Educação não é mercadoria, é um direito de todo e qualquer cidadão. E se meu pai dizia que papel aceita tudo, que façamos nós com as nossas mãos o que a nós não cabe de direito. Como diz o refrão, não sou muito bom cantor, tenho memória tão boa, mas o refrão de uma música, de um hino que unifica a todos os trabalhadores e trabalhadoras internacionalmente. Então, acho que está dado, nesse momento, esse desafio, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Não tem mais como se esconder. Não sei se vai ser a greve geral, não sei se vai ser uma greve unificada, né? Mas a resistência está na ordem do dia. E é resistindo, dia a dia, construindo essa resistência, tentando, vamos dizer assim, conquistar corações e mentes, superando as nossas dificuldades, né? É que a gente vai conseguir vencer esse inimigo e vai conseguir manter a nossa dignidade, né? E a gente pode perder tudo na vida, gente, perder a esposa, o esposo, o amante, os filhos, perder até o emprego, mas perder a dignidade a gente não pode perder. Porque perder a dignidade é perder a capacidade de viver, de ter esperança. E se viver esse mundo difícil sem ter esperança, para que viver? É isso? Então, lutar para viver, viver para lutar e para ter uma vida melhor, que seja pelo menos para as gerações futuras, que a gente merece. A classe trabalhadora merece. Os negros, os pobres, as crianças, os indígenas merecem. E somos nós que produzimos a riqueza e mantemos esse mundo de pé. Não é 1% da sociedade. Muito obrigado, tá? Desculpem aí qualquer coisa. Eu deixo depois meu contato com o Sérgio, com os companheiros da Sufoc, para dialogar com vocês pelo WhatsApp, por e-mail, alguma dúvida, algum comentário, e vamos juntos nessa jornada. O caminho é longo, mas a vitória certamente vai ser segura. A gente tem que acreditar nisso. Obrigado e boa sorte para todos nós. Agradecer ao professor Fábio, né? Uma análise bastante aprofundada, rica, o debate aqui muito bom e a palestra muito boa. Agradeço a vocês também. A questão da plenária a gente discute com a diretoria, porque nós não temos quórum para eleger
eleger delegados aqui, a gente discute depois a diretoria, se for o caso a gente analisa ou chamar outra assembleia ou fazer uma outra encaminhamento da diretoria. E aí a gente divulga isso aí para todo mundo para poder participar, porque essa plenária vai ser fundamental para discutir o que a gente vai sair. Essa questão de Santa Catarina já é o início de uma luta, de uma discussão que vai acontecer nessa plenária de 14 e 15. Tá bom, gente? Obrigado a todos. Até a próxima. E nós vamos fazer a próxima nossa vai ter que ser à tarde. De manhã a gente já viu que não dá certo, mesmo vai ter que ser à tarde, porque 14